André 100% Jesus, 11 horas e 13 minutos, 11 horas e 13 minutos. É aquela hora, irmãos, que a gente ama, né? Hora da bússola, hora da palavra, hora daquilo que Deus quer que falemos, hora daquilo que Deus quer nos revelar. E eu estava aqui pensando no trabalhar de Deus e algumas coisas que têm acontecido, tanto de guerras como de vitórias, como olha, não tem como imaginar o trabalhar de Deus, né? Não tem como imaginar o que é que Deus usa para fazer em nossas vidas. E hoje o Senhor me leva para um texto muito conhecido, que preguei não faz tanto tempo, mas sempre tem um motivo porque Deus quer que a gente fale. Às vezes o mesmo texto, às vezes a mesma pregação, às vezes Deus quer nos usar com a mesma mensagem, mas de forma diferente. Então a gente só tem mesmo que atender à vontade de Deus, porque a gente não fala o que a gente quer, a gente fala o que Deus quer para as nossas vidas. Então, hoje eu tenho duas notícias boas. Uma delas é dizer que a palavra de Deus é que renova nossas forças, é que é viva, é que é eficaz, é que penetra até a divisão da alma e do espírito, não é? E outra dela que eu quero dizer a você é que nós estamos preparando aí o Consagra Teu Bairro. Vem novidade de Deus aí para vocês. Eu não sei se vocês viram um vídeo aqui no meu Instagram, né? E também no story meu e da Rádio Tamandaré. O Consagra Teu Bairro, onde você nos convida a chegar aí para junto com você a gente consagrar seu bairro. Mas, irmã Milka, eu não sou evangélico. Pode me chamar que eu vou. A irmã Milka, eu não sou pastor, não tenho igreja. Pode? Pode. Olha, eu sou uma missionária, mas eu sou de outro ministério. Eu posso chamar o Consagra Teu Bairro para cá? Pode, tá bom? A gente vai chegar aí para dar glória a Deus misturado com aleluia. É um culto relâmpago rápido, transmitido ao vivo pelo nosso Instagram. E a gente faz aí o conforme o Espírito Santo determinar. Amém? A mensagem de hoje que eu queria colocar aqui para a gente meditar está escrita em Ezequiel, capítulo 37, versículos 6 e o 7, que diz: Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como recebi a ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se juntavam, osso com osso. Amém? Eu quero colocar aqui, para deixar fixado como parte dessa mensagem, osso com osso. Pode ser assim? Pode? Então vamos embora. O homem material nunca vai entender os desígnios do Senhor. O homem material não vai entender o espiritual. O homem material não vai saber qual é o caminho que o Senhor está trilhando para ele. A Bíblia relata que o profeta Ezequiel, ele não é chamado para ver o que ele quer. Ele é chamado para ver o que Deus quer. Pois Deus não está interessado em me mostrar o que eu quero. Mas Deus está interessado em mostrar a mim e a você o que eu preciso ver. Note que aqui no texto que lemos, deixa bem claro que Deus foi e transportou. E não foi por desejo do profeta, não, e sim do de Deus. Não foi para lá para ver coisas bonitas, porque o bonito agrada muito. Agrada os nossos olhos. Todavia, Deus nos leva a uma paisagem
de um vale cheio de crânios e restos mortais. A Bíblia diz que em visão o profeta foi ver um vale de ossos secos, tipo um cemitério, tipo um lugar onde houve uma grande guerra e ficou ali todo o exército. Porque Deus, ele não mascara situações, pelo contrário. Deus, ele coloca a situação como ela de fato é. Deus, ele não está interessado que você entenda o trabalhar dele. Não. Ele só quer que você esteja disposto. Ele trabalha com clareza. Ele não usa uma maquiagem para disfarçar uma situação. Ele não te mostra um vale bonito. Ele mostra logo assim na cara um vale de ossos secos. E ainda diz, demonstra que não é para você ficar lá. E sim para ver e entender o que ele quer. O que Deus pode fazer através da autoridade que é posta sobre ti através do Espírito. A visão que Deus dá a Ezequiel não é para ele ficar ali prostrado. Mas ele manda, o próprio Deus manda ele andar, ele se mover. A Bíblia diz que ele começou a andar em círculos. Que ele começou a circular ali pelos ossos. Que ele não pisava em cima dos ossos. Ele estava andando em círculo onde se continha aquela quantidade de crânios e de ossos. Uma coisa é você andar pelo jardim, não é verdade? Um jardim, uma praça, quem sabe, uma praça bonita. E outra coisa é andar num vale. Uma coisa é você andar onde tem flores. E outra coisa é você andar onde tem crânios, onde há mortos, ossos. Mas o Senhor te leva em visão para aquele vale, porque vai te ajudar a andar na tua vida espiritual, ministerial, na tua saúde. A mão do Senhor, ele pode nos tirar de um lugar comum e nos colocar num lugar como esse. Deus, ele nos arranca da zona de conforto para a gente receber uma libertação. Na verdade, ele está nos tirando do nosso conforto para nos levar para um lugar que não é confortável, mas a mão do Senhor estando sobre mim, eu estou conformado. Porque a única coisa que nós devemos fazer no chamado, ou o Senhor nos levar em visão, ou o Senhor nos tirar da nossa zona de conforto, é saber que ele não te quer conformado nesta vida de engano. Nesta vida onde o mundo só te mostra a parte bonita. O mundo te mostra danças, bebidas, te mostra distrações, para você se desvincular do céu, para você não querer mais ter negócio com Deus. O mundo te mostra um carnaval cheio de oportunidades, de arrumar, quem sabe, uma boizinha fora do casamento, um boizinho fora do casamento, quem sabe uma bebida, quem sabe um algo extraconjugal, que o inimigo não vai te levar para ajeitar a tua vida. Ele quer te levar para esses lugares para deixar você sem futuro. Que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor te trouxe uma mensagem hoje para te dizer: não esteja conformado. Porque a única mão que está sobre mim, se eu estou conformado com este mundo, como a palavra diz, não vos conformeis com este mundo, é a preguiça. E a Bíblia diz, vai ter como uma formiga o preguiçoso. É importante aprender que quem está seguindo para o céu vai ter que caminhar, vai ter que se mover, vai ter que sair do comodismo, ele vai ter que fazer alguma coisa. Só o Espírito do Senhor pode nos conduzir para um propósito. Se for humano o convite, se alguém nos puxar para algum lugar, normalmente não é para coisa boa, mas o propósito do Espírito do Senhor é te conduzir para o propósito dele, o querer dele. E não é fácil, porque o propósito que Deus nos coloca, ele já nos mostra
a finalidade do destino, que o destino é o céu, que é necessário você passar, que é necessário você sobreviver ao vale de ossos secos. O motivo pelo qual você foi criado não é para você ficar prostrado e estagnado, sem andar, sem se mover no vale. Não, o Senhor quer te levar a lugares novos. O Senhor quer te conduzir para um destino que Ele está criando. O motivo pelo qual você foi criado e a razão pela qual você está vivo não é simplesmente para procriar. Não é simplesmente para ter uma família. Não é simplesmente para você dizer, olha, aquela visão que Ezequiel teve mostrava a crise, a situação, mas mostrava também que precisava de uma mudança. O propósito disso que Deus permitiu sobre a vida de Ezequiel, esse processo de reconstrução, está nos detalhes que Deus colocou nesta mensagem. O Espírito Santo levou Ezequiel de um lugar e o deixou no outro. E que lugar é esse? O centro da vontade de Deus. Deus queria mostrar para Ezequiel o propósito dele estar no vale de ossos secos. Imagina, tu está em visão no lugar. Não era corporalmente falando. Em visão, ele andava em círculos nos ossos, que a Bíblia diz que eram crânios, pedaços de ossos. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, inclusive nosso pastor Everton Mariano, que prega muito bem, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o povo de Deus aí em Jardim Atlântico. Nossa cantora Dairis, né, que é a sua esposa, canta muito para a glória de Deus. Às vezes o propósito de Deus é nos levar a uma situação de crise, como foi Ezequiel. Ele foi levado para o lugar de crise para mostrar a Ezequiel como é que ele estava vendo a situação que se encontrava o povo que precisava de uma reconstrução física, precisava de uma reconstrução de sobrevivência, de reconhecimento da soberania de Deus. O propósito final que Deus tinha com Ezequiel em levá-lo em visão foi e sabereis que eu sou o Senhor. O objetivo do milagre não é apenas sobreviver ao vale, não é apenas sobreviver à crise, não é apenas sair daquela situação, mas reconhecer a soberania de Deus sobre a tua vida. É bem verdade que Ezequiel mostra a obediência e a reação que ele teve na palavra de Deus, na sua vida, com o que ele precisava fazer. A obediência do profeta quando recebem a ordem parecia mais ser uma loucura, como diz em visão, profetiza sobre esses ossos. Como é que eu vou profetizar sobre algo que já está morto? Mas aí aparece um som de milagre. Materialmente falando, o som espiritual que Ezequiel obteve no vale de ossos secos, humanamente falando, não parece algo que é bom. Houve um grande ruído, depois um barulho de osso se juntando a osso. Vamos fazer assim, tipo um experimento, né? Eu parei de estralar os dedos, como a gente chama de estralar, estalar, sei lá o nome, porque dizem que faz mal para as cartilagens. Mas o barulho de estalar dos dedos, nós vamos imaginar, é um barulho baixo. Mas aqui diz que houve um ruído, um barulho de ossos que se juntavam um a outro osso. E o Senhor estava falando que precisava da reunião da nação, uma união de ossos com ossos, que simbolizam a reunificação, aleluia, do povo de Israel, que estava dividido, que estava disperso, que estava sem compromisso. E a Bíblia diz que às vezes é necessário estar no lugar de crise, para num vale de ossos secos, um lugar que não é bonito. Ezequiel entender qual seria o seu lugar nesta profecia. A crise é uma situação adversa que
é criada para a gente ter uma mudança. Às vezes alguém não quer mudar, o Senhor fala no ônibus, fala numa van, fala na rua, fala na cidade. Vai alguém, um vizinho na porta, fala do amor de Deus e o cara não quer mudar. Aí acontece uma crise, um episódio, um acidente com alguém da parentela, com um dos filhos, com o pai, com a mãe, com ele mesmo. E nessa crise, ele lembra que ele é filho da promessa. Daí ele não vai pedir ajuda a qualquer um. Ele pede ajuda a Deus. Aí diz, Senhor, meu Deus, e agora me ajude. Na hora da mensagem, na hora da palavra, na hora que o profeta chegou para te dar a mensagem que Deus mandou, você não deu ouvidos. Mas na hora da crise, ou seja, quando Ezequiel foi levado em visão para o lugar da crise, um vale de ossos secos, no lugar da crise, do acidente, de um episódio ruim, aí no instante, você começa a obedecer. Somente a obediência irrestrita é que vai fazer a gente encarar a crise. É necessário ouvir a voz de Deus, obedecer, colocar em prática. Quando Deus levantou Ezequiel, até a crise ele passou a enxergá-la de frente. E não fugiu. O que Ezequiel viu? Eu vi a dimensão da crise, muito numerosos. Eu vi a gravidade da crise, eram sequíssimos. Não era só ossos, não era só crânios, não era só pedaços de ossos, mas também ainda estavam sequíssimos. Sem a presença de Deus, sem a vida, sem obediência, sem compromisso. E aí, eu costumo usar uma frase de um grande pregador que diz, a obediência é a filha da fé. Quem foge da crise, na verdade, não crê. Quando você obedece, você vai estar com fé em Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Na verdade, só a palavra de Deus, a autoridade, a profecia é que pode mudar a tua realidade contrária. Essa situação de desespero, de enfermidade, de porta fechada, de perseguição, de desprezo. Ezequiel teve uma visão divina, recebeu a palavra de Deus para o povo de Israel. Voltem a viver. Ressuscite o que está morto. Deus fala através de visões e sonhos. E entregou uma visão a Ezequiel de uma nova realidade que podia ser alcançada através da palavra profética. Quantas vezes tu profetizou essa semana? Para tua família, com a mão na carteira de trabalho, na tua casa, em cima do teu leito, onde teu marido está maculando o teu leito, te traindo com outra mulher, ou a tua esposa fazendo o mesmo. Cadê a profecia, a palavra profética? Não, mas a palavra de maldição, de reclamar, de dizer que Deus não está vendo, que Deus não ama, que eu prefiro morrer, era melhor a morte do que estar aqui, com certeza você falou. O Senhor está dizendo para alguém, tu está querendo andar em linha reta. Mas não é para andar em linha reta não, rodeie. Você vai dar voltas neste vale, você não vai fugir não, você vai precisar entender que é para dar voltas nesse vale. Para ver como é que está a calamidade. Mas não é para pisar nos ossos, não. Duas coisas que o profeta percebeu foi que eram numerosos e que estavam sequíssimos. Mas o nosso Deus, ele é Deus da esperança. Diante da pressão do mundo, que quando vem o desânimo, vale a pena ser crente. Nós muitas vezes nos sentimos como aqueles ossos secos, não vale. Né? A gente começa a entender que para Deus nada é impossível. A situação dos ossos era um desespero total, porque elas estavam completamente secos, sequíssimos. A mensagem que Deus traz através desse texto é que aquilo que estava morto e sem esperança, Deus traz à vida. E tem uma coisa, tem o poder da profecia, a palavra falada. Alguém não profetiza, eita, Jesus vai salvar meu filho, não. Olha para ele e faz, isso é
perturbado. Isso é usado pelo diabo. Aí o menino já está cheio de demônio, aumenta mais ainda. A tua palavra deve ser profética. A tua palavra deve ser de mudança. Eita, Jesus, veja meu marido, transforma ele num pregador. Veja meu filho de um drogado, faça ele dar seu testemunho. Profetiza. O osso está seco, sequíssimo, sem vida. Mas a tua palavra falada, a tua profecia deve ser de bênção. Não deve ser palavras de maldição. A Bíblia diz que a língua serve para amaldiçoar e para abençoar. O que é que você tem feito? Será que você tem proclamado a palavra de Deus numa situação difícil? Ou você tem proclamado os palavrões que você está acostumado? Eita Deus! Missionário amigo, parece que está aqui na minha casa. Quando eu chamo um bocado de palavrão. Como é que tu quer ver ossos ressurgirem? Como é que tu quer ver o milagre? Como é que tu quer profetizar com essa mesma boca que não tem vida? O vale de ossos é um lugar de transformação, não é um lugar de ficar estagnado, parado, sem se mover. O vale é um lugar de morte. Mas vai ser transformado em um campo de caráter, é forjado. E a vontade de Deus será revelada na tua vida, através da tua boca, da tua profecia. É claro que existe a soberania divina. E a visão que lemos de Ezequiel fala sobre a restauração de Israel. E hoje falamos da nossa restauração. Depende do poder de Deus e não das circunstâncias. As circunstâncias mandam a gente parar. Mas o Senhor está dizendo, assim como fiz com Israel, restaurei Israel, mudei o futuro de Israel através da palavra falada, profetizada através da boca do meu profeta, eu quero que você use a sua boca. É, você mesmo. Mas, irmã Milka, a senhora não sabe como eu estou toda desregrado, estou troncho, cheio de falha. Ei, o homem vê de um jeito, Deus vê de outro jeito. Deus não olha para o homem como o homem olha para a gente. Alguém não sabe a tua intimidade com Deus. Quando Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 diz: sobre Ezequiel, porque não pode vir sobre você? Ele também era homem, ele também era falho, ele tinha seus efeitos. Mas o nosso Deus é Deus do impossível. E faz a pergunta: poderão viver esses ossos? Mas em Gênesis também diz, capítulo 18, versículo 14, existe coisa difícil ao Senhor? Existe coisa alguma impossível ao Senhor, como está em algumas traduções? A resposta humana à pergunta de Deus, poderia viver esses ossos? Automaticamente é não. Mas a resposta do profeta foi: tu sabes, Senhor. É uma resposta de um homem de Deus, uma resposta daquele que sabe que Deus pode fazer todas as coisas. Não diga diante da provação dos ossos secos: poderia viver esses ossos sequíssimos? E a resposta humana é o quê? Não. Mas tem a resposta de Ezequiel na tua boca: tu sabes, Senhor. Porque nós não dependemos de nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso querer. Eu repito, como eu falei no início, o profeta não estava ali porque ele queria, ele estava ali porque estava atendendo o querer de Deus, e foi em visão que ele foi. Nosso Deus é um Deus que vivifica, é um Deus que traz a restauração. É uma resposta de um homem de Deus quando diz: tu sabes, Senhor, de uma mulher de Deus. Em Ezequiel 37:6 diz: e porei o Espírito e vivereis. Aleluia. Às vezes, alguém diz assim: eu estou no esgotamento espiritual. Espiritualmente não existe esgotamento, irmão. Sabe por quê? Se o Espírito do Senhor é que habita em você, ele guardou o seu maior tesouro, que é o Espírito Santo, deixou com você o Consolador. Não existe esgotamento espiritual. Nós é que ficamos esgotados. Deus jamais vai ficar esgotado. Espiritualmente falando, você está em dia. Só está precisando de tomar uma atitude, profetizar. E a ação será do Espírito Santo. Glória a Deus.
Nosso Deus, ele fala e cumpre. Nosso Deus, ele age. Como diz em 37:14b, que diz assim: eu sou o Senhor, disse e fiz. Eu, o Senhor, disse e fiz. Ezequiel 12, versículo 25, diz a mesma palavra. Eu, o Senhor, disse e fiz. Em Isaías 43:13 diz: operando eu, quem impedirá? É uma pergunta. Só ele tem o poder, irmãos, para cumprir o que fala. Muitas vezes nós falhamos. Ele me perguntou: filho do homem, poderá viver esses ossos? Aí eu vou e respondo: Senhor Deus, tu o sabes. Deus está te dando conhecimento, percepção, experiência. Está perguntando: poderão, Ezequiel, reviver os ossos? Ele quer te dar conhecimento. Ele quer que você perceba que é ele que está direcionando tudo. Ele quer te dar uma experiência diferenciada. Por mais inteligente que fosse o profeta, ou que ele se achasse, ou que alguém achasse que ele tinha inteligência suficiente, quando foi perguntado, poderia viver esses ossos? Ele disse: tu sabes, Senhor. Por mais sábio que ele fosse. A tradução do nome Ezequiel diz: força de Deus, ou poder de Deus. Sacerdote que profetizou por mais de 22 anos, no século 6 a.C. O terceiro dos principais profetas nos anos 593 e 571 a.C. 3 coisas acontecem quando o Espírito Santo entra nos ossos. E vou finalizar já esta mensagem. 3 coisas. Houve vida, se puseram de pé e se tornou um grande exército. Veio a vida, se puseram de pé e se tornou um grande exército. Deus vai abrir toda a sepultura que está te cercando, o que tem prendido o teu ministério, tua vida espiritual, porque a sepultura não é o teu lugar. Por isso, um dos nomes de Deus, um dos nomes dele, da Trindade, é ressurreição e a vida. Aleluia. Você vai ressurgir, você vai viver, você vai se mover, você vai sair dessa paralisação espiritual. Saia da mornidão, porque olha, a Bíblia diz que o morno o Senhor vomitará. Ou você é quente ou você é frio. Ou você é cheio ou você é vazio. Ou você tem fogo ou você está frio. Tem que ter somente 2 termos, não existe morno. O morno, a Bíblia diz que o Senhor o vomitará. Saia da mornidão. Saia do conformismo com este mundo. Jesus quer e vai levantar-te das cinzas, do vale de ossos secos, aleluia, para uma vida espiritual na presença dele. Eu profetizo assim como Ezequiel, e tu deves profetizar esta bênção. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai sair da mornidão, do conformismo com este mundo, vai se levantar e vai se tornar um grande exército. Missionária Milka Tavares sozinha não é nada. Você não é nada. Nós, diante de Deus, não somos nada. Mas quando o Senhor está na frente, quando Ele dá a ordem, quando Ele pergunta: poderia reviver você? De onde você está? Poderia sair desta vida aí que você se encontra? Responda feito o profeta. Responda pela voz do profeta. Senhor, tu sabes, profetize. O Senhor quer mudar a tua história, quer te tirar das cinzas. Ai, irmã Milka, mas eu estou no leito, eu não ando mais. Eu só recebo aqui na cama. Tem problema não, é mesmo na cama. Tu vai sentir a presença do que é estar vivo. Na presença do Espírito Santo de Deus. Tu vai receber vida, tu vai receber força. Tu vai receber alegria. Ai, irmã Milka, eu estou no trabalho, eu não consigo mais ir para a igreja. Não consigo mais sentir a presença de Deus. Está enganada minha filha, está enganado meu filho. O Senhor está dizendo para você: levante-se, saia dessa cinza, venha para uma vida espiritual diferente da minha presença. Saia do vale que só tem osso, saia do cemitério e venha viver novamente.
Reviva! Reviva! E encerrando eu digo, então profetizei. Assim como me veio a ordem. Faça isso. Profetize. Diga, sabe de uma coisa? O diabo quer me ver paralisado. O diabo quer me ver parado. O diabo quer me ver sem forças. O diabo quer me ver chorando. Mas eu quero, na autoridade do nome de Jesus, sentir novamente a presença de Deus. Eu quero novamente. Aleluia. Aleluia. Eu quero novamente sentir a presença do Espírito. Eu quero sentir a vida. Eu quero sentir a alegria de quem tem um Deus vivo. Eu quero sair desta vida de me conformar com o mundo. Nós não somos daqui, somos passageiros. Tem lugar preparado para nós. O Espírito Santo está aí. Está aí te dando força. E está dizendo, te levanta. Teu lugar não é aí. Não é o lugar para ficar. Vale não é lugar para crente. Levanta. Missionário, eu estou sem força. Ei, a voz do profeta, levanta. Missionário, eu não tenho vida. Eu profetizo vida da parte do Senhor sobre a tua vida. Osso seco, ouve a voz do Senhor. Levanta-te e tenha vida. Que Deus abençoe tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus.